Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui novamente, a live de apresentação do nosso programa atualizado da Conselharia. Esperar o pessoal chegar aí, ver se já chegou Felipe, bem-vindo. A gente está trazendo a atualização do programa de conselharia que a gente apresenta aqui para todos os clientes, para todas as pessoas que queiram ser aconselhadas. A pessoa está em profunda transformação a todo tempo, é preciso que haja um direcionamento. E eu vou falar um pouco do que significa a conselharia, como ela trabalha com diversas artes e ciências dentro de um propósito humano, filosófico, e que parece psicologia, mas não é. É algo muito próprio. Ela tem a ver com desenvolvimento pessoal, mas é algo muito próprio, é muito original, justamente porque é uma arte que eu classifico, eu considero uma arte de expansão da personalidade. É um posicionamento do personagem humano que nós devemos abraçar. Então, nós temos uma alma, nós temos uma individualidade, nós temos uma armadura que nos protege. A nossa personalidade, ela se comunica com o mundo lá fora. E os sentimentos que nós cultivamos. Só atualizar aqui a conexão? Sim. Então, a nossa personalidade, ela está em constante diálogo com o mundo exterior e com o nosso interior. Ela é só melhorar aqui. Ela é uma forma de apresentação da nossa história. Então, nós estamos com um produto que está em promoção. A conselharia, ela vai estar num preço justo para você ter essa experiência de transformação e, de fato, aprimorar as diversas áreas de sua vida. Conseguir trazer a sua melhor versão para a realização dos seus propósitos. Entenda que aqui os propósitos que nós temos são também financeiros, materiais, mas são, acima de tudo, espirituais. São, acima de tudo, individuais. São acima de tudo, propósitos existenciais que levam você a uma vida próspera, no sentido mais profundo, e de felicidade. A busca pela felicidade. O que é a conselharia, senão o aprimoramento da felicidade, a partir da ideia filosófica de amor à sabedoria. Então, essa sabedoria significa um autoconhecimento no nível íntimo, no nível pessoal, mas no nível de comunicação da sua forma pessoal com o mundo exterior. E a nossa conselharia, ela está em promoção até dia 25, né? Tanto a mentoria, quanto a tutoria, quanto a conselharia. O programa Conselharia Geral, ele tem 3 subprodutos. Tem o primeiro, que é a mentoria, né? Que é uma reunião de 1h30, e você tem um retorno de 1 hora, que estava por R$600, agora está por R$240, uma promoção muito boa. E no final a gente tem o direcionamento prático ao final desse retorno. Na tutoria, a gente tem as 5 reuniões de 1 hora e tem o direcionamento prático sempre ao final, né? Que também está em promoção no valor de R$850. Ela custava R$1.800. Então, é um produto que também houve um abatimento para você ter essa experiência, no caso aí, com 5 reuniões de 1 hora e com o direcionamento prático. E a conselharia propriamente dita, que é esse produto mais completo. São 12 reuniões de 1 hora que você tem um aprofundamento. Você mergulha lá no oceano da sua alma e, de fato, consegue ter um quadro completo
da sua personalidade básica. Né? Claro que não é um quadro completo de sua vida, porque graças a Deus aqui a gente não quer ser Deus de sua vida, a gente não quer ser mentor, a gente não quer ser coach, a gente não quer ser guru. A ideia aqui é simplesmente revelar a essência com a qual você já nasce. Basicamente é isso. Então, esse é o propósito da aconselharia. A aconselharia, ele tem esse trabalho, que é um trabalho mais calmo, especialmente para uma das atividades que a gente vai falar aqui, que é a atividade do reconhecimento do arquétipo. A partir da linha junguiana, né? Nosso grande Carl Jung, que deixou a filosofia dos arquétipos, são 12 modelos humanos universais. Platão deduziu que existem 12 arquétipos humanos que estão representados na sociedade. Deus, no seu grande talento poético e artístico, quis que o mundo fosse composto por diferenças equilibradas e complementares. Então, as pessoas são diferentes já no ato do nascimento, e a humanidade, como sociedade, ela revela modelos inatos de personalidades que se revelam em cada pessoa. E são 12 grandes modelos humanos. E cada pessoa, naturalmente, nasce com 1, 2 ou 3 desses modelos. Varia muito de cada pessoa. E discípulas de Jung, Myers e Briggs, chegaram à conclusão de 16 arquétipos que estão representados na sociedade. Então, especialmente para esse papel, a aconselharia, ela traz o ultimato sobre o arquétipo MBTI, que são as letrinhas I, N, T, J, E, N, F, P, que revela uma síntese de sua personalidade. E ela estava de 3.500 e agora está por R$1.600. Bem-vindos, Gisele, Laís, Yuri, meu grande delegado amigo da família Agra aqui, um grande amigo que eu tenho. Assim que a gente se vê, eu tô para tomar uma cervejinha com ele e a gente vai desenvolver uma boa conversa. É sempre muito agradável conversar com meu amigo Yuri. Laís, grande amiga, Gisele. Enfim, a gente está falando um pouco aqui dos produtos da aconselharia e como a gente tem trabalhado uma forma diferente de abordar a personalidade humana. Né? Ela não exclui a psicologia ela traz mais as dores interiores de nossa alma em relação ao nosso passado, seja da linha freudiana, que aborda as reminiscências, né, as experiências de infância, que a gente elabora, a boca está próxima, a boca que está mais próxima do ouvido é a nossa própria boca. Então, quando a gente se fala, a gente se entende mais. Essa voz ecoa e bate de volta, ela espelha e bate de volta no nosso ouvido. Então, a voz mais confiável para o nosso próprio ouvido é a nossa própria boca. Vem da nossa própria boca. E essa técnica, independentemente de se aderir totalmente à psicanálise, mas foi inventada por Freud e devemos reconhecer o talento dele sobre isso. E revelar o inconsciente. Né? O próprio Olavo falou da importância de Freud para trazer o inconsciente à tona. Olavo fala propriamente no subconsciente. E existem dados do subconsciente nosso que estão revelados no nosso nascimento. A gente nasce com certas características e predisposições com as quais a gente vai conviver a vida toda. E como os bons santos diziam no passado, amar é se conhecer. Então, eu me conheço para me amar e para amar ao próximo, eu conheço o próximo. Então, antes de amar o próximo, eu preciso ter uma noção básica do eu. Quando eu digo com toda a propriedade, eu sou. Então, essa maneira segura de dizer eu sou é considerar os elementos inatos, suas inclinações, suas predisposições e, claro, o livre-arbítrio que faz com que você se transforme e aprimore qualidades que você não tem. Incorpore qualidades que você não tem. Porque mesmo a gente tendo essa forma básica da personalidade, nós não somos prontos. Nós estamos em constante construção. Deus, Criador do universo, nos convocou a construir
o mundo com ele. Nós somos cooperadores da obra. E entender esse processo de autoconhecimento, a partir do que você já tem de inclinação, de predisposição, é uma forma de potencializar a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Então, a aconselharia, ela posiciona o aconselhado diante da multidão, né? Como ele pode usar essas tendências a partir da personalidade, da influência astrológica, a partir do reconhecimento do arquétipo junguiano, especialmente do MBTI, a leitura contemporânea de Jung, a partir da análise animal. Nós somos representados por um símbolo animal. Através de comparação, observadores da psicologia viram que há uma correspondência metafórica, poética, simbólica entre pessoas e animais, e que nos ajuda a entender o instinto primário que nós temos. Cada um tem um instinto primário que se assemelha ao instinto de um animal. Cada um tem uma forma natural que se assemelha a uma forma natural de um animal. Obviamente, o animal com suas limitações de um ser que é vivente, mas que não é espiritualmente pleno na sua consciência como nós somos. Mas como nós fazemos parte do mundo natural, nós temos elementos que são versões que se parecem conosco, justamente para Deus dizer que nós estamos no mundo presente e físico em que as coisas se relacionam umas com as outras. E cada pessoa tem essa semelhança com o animal. Então, é considerado também na nossa análise a análise do elemento animal. Você tem a parte simbólica, que inclui a astrologia aqui compreendida como um elemento simbólico, jamais análise de futuro, jamais uma forma de entrar no livre-arbítrio, de falar sobre o segundo seguinte, mas sim falar sobre posições elementares que revelam no seu signo solar, no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, por exemplo, tendências e gostos, que são justamente formas naturais de comportamento, né? São impulsos naturais que a gente tem ali, simplesmente no lado mais instintivo, mais animal da nossa forma humana. O homem também ele é animal. A diferença é que essa influência animal, essa influência natural, essa influência instintiva não determina a vontade e as escolhas dele. É só uma influência meramente corpórea e muito limitada, mas que é importante a gente conhecer. É importante a gente conhecer justamente para a gente ficar mais livre, para a gente ficar mais determinado, com uma vontade mais certa, com uma vontade mais firme. E essa é a análise simbólica. Depois tem a análise arquetípica, que ela se torna clarividente, sobretudo no produto da aconselharia, mas que já é passada na mentoria e na tutoria. A gente já vai construindo juntos e a pessoa já vai tendo essa experiência do seu arquétipo, né? Depois da análise simbólica, análise do arquétipo, junguiano na versão MBTI. E a grande novidade que eu queria falar agora, que é o elemento genético, a análise genética, que vai constar especialmente nos nossos produtos. Então a gente tem a análise genética que vai funcionar na tutoria e vai funcionar na aconselharia. A gente, na mentoria, que é a reunião de 1 hora, que é o encontro de 1 hora com o retorno, de 1h30, perdão, com o retorno de 1 hora, a gente tem a análise simbólica e arquetípica. Na tutoria, a gente tem a simbólica, a arquetípica e a genética. Então, a grande novidade aí da análise genética é que no segundo produto da tutoria, a gente tem já a avaliação do seu código genético. O que é que a etnia
o que é que a raça que nos faz presentes, ela estar presente desde o momento que a gente nasceu, inclinações do clã, inclinações que correspondem à nossa tribo original, que correspondem à nossa genes original, as gentes que fizeram a nossa personalidade lá no passado e que correm no nosso sangue, essas pessoas, esses ancestrais, esses antepassados, como isso pode ser bem elaborado no presente sobre essas inclinações. Então nós temos aí uma história que é levada no nosso sangue e que o teste genético ajuda a elucidar. Essa novidade do teste genético já está presente na tutoria e, claro, na conselharia. Então, a conselharia, ela, no caso, é o produto mais completo do grande programa da conselharia. A conselharia, você tem a mentoria, a tutoria e a conselharia propriamente dita, que é o produto mais completo, que são as 12 reuniões de 1 hora cada. E em todos os produtos a gente tem um direcionamento vocacional prático e, no caso da conselharia, uma particularidade que é a gravação de reuniões. Então você pode ter acesso direto a mim, você tem essa experiência pessoal de uma continuidade, de um acompanhamento sobre esse posicionamento que a conselharia traz para você, um posicionamento no mundo seguro, consciente e feliz. Entendamos o seguinte, né? A diferença da conselharia é que ela tem um elemento político muito forte. É um traço também muito forte, além do apelo simbólico, sem entrar em nenhum tipo de determinismo, justamente para reforçar a liberdade. E é preciso que nós entendamos que o ser humano, todo ele é um ser político. É um ser que faz escolhas no ambiente da sociedade e que tem que sacrificar certos gostos quando faz certas escolhas. Então, na verdade, a maturidade consiste em priorizar certas coisas e deixar para trás outras, inclusive outras coisas que você normalmente gosta, mas tem que se livrar delas. Então, esse posicionamento de autonomia da sua consciência, da consciência individual, exige uma postura pública muito segura e um entendimento da comunidade a que você pertence. A primeira comunidade, o nível familiar, a segunda comunidade, o nível social, e a comunidade lato sensu, na grande escala, que é a comunidade humana. Então, nós somos seres comunitários, nós somos seres dialéticos, nós somos seres coletivos também. Essa coletividade só não pode suprimir e calar a sua voz individual, a voz da sua consciência. Ela tem que projetar. A sociedade é um meio que projeta os indivíduos, como a tradição cristã nos ensina, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, entender a conselharia é entender o posicionamento da sua vocação na sociedade. É uma postura política. É o que Aristóteles fez com Alexandre o Grande. É o que os grandes personagens da história faziam quando escutavam os seus conselheiros. Eles estavam tendo uma experiência, sim, também psicológica, mas que não era uma análise psicológica apenas. Estavam tendo uma experiência de um desenvolvimento existencial, de uma tomada de consciência sobre o próprio ser, sobre um caminho a seguir, e estavam também tendo uma experiência de afirmação da sua vontade no mundo, de modo que essa vontade seja respeitosa e amorosa para com você e para com os outros. Então, a conselharia traz um caminho de servidão, e uma servidão justa, consciente, que nos faz livres. Essa
é uma maneira de aprimorar você mesmo, estando a aprimorar a sociedade. Então, Elmer, bem-vindo, meu amigo, grande parceiro aí do PL Jovem Campina Grande, um amigo que eu já faço aqui nos quadros do PL Jovem. A gente, por sinal, estava falando agora em política, né, sobre a conselharia ser um produto que fala sobre o posicionamento político da vocação do sujeito. Então, o sujeito, conhecendo todos os elementos de influência, as predisposições, conhecendo as tendências de nascimento, que a astrologia consciente traz, né? A astrologia, sem falar de futurologia, sem falar de evidentismo, a astrologia científica verdadeira traz o elemento simbólico que outras tradições, como a tradição oriental, a chinesa, a japonesa, ela traz também esses elementos de uma astrologia que fala do presente, mas fala do passado, que jamais fala do futuro, e que é importante porque traz as nossas tendências, fala de nossas tendências. Então, quando você junta o elemento simbólico, o elemento do arquétipo, especialmente do MBTI, e você junta o elemento genético, ou seja, o elemento clânico, tribal, racial, étnico, que compõe a nossa personalidade, a gente tem maior potencialidade, a gente tem maior capacidade de decisão e de movimentação. Enquanto a doença significa excesso, a cura significa movimento. Precisamos estar em constante movimento. Isso significa estar constantemente no estado de consciência plena. E a conselharia, ela é um elemento, é um meio que proporciona essa autonomia e que jamais pretende induzir decisões, sobretudo no campo da intimidade, no foro privado do sujeito. Ela justamente traz essas tendências, traz o conhecimento dos elementos de nascimento, ela traz o conhecimento simbólico para você ter consciência da sua alma individual e para você ter as suas próprias decisões. E jamais se subjugar ao próprio conselheiro, mas que o conselheiro seja um instrumento de emancipação do aconselhado. Essa é a grande diferença. E que você percebe nos grandes tratamentos de psicologia, sim. Apenas a aconselharia, ela faz uma atividade que é mais social e política e, de certa maneira, mais transgeracional, pegando os elementos da raça, da etnia, no nosso código genético. O homem tem um código genético, tem um demarcador genético que corresponde a uma etnia, na linha direta de pai para pai, o código genético patrilinear, que a gente chama, diz respeito a um determinado grupo étnico que teve um papel na história e que já aponta inclinações que você tem. Então, sociedades, se você é de uma etnia que tem como tradição o combate e a guerra, você naturalmente tem uma predisposição para a atividade militar. Se você faz parte de uma etnia que era mais ligada à atividade econômica, alguns códigos genéticos da Ásia, né, que são ligados à atividade da agricultura, como o código genético O. Né? O é todas aquelas raças do Extremo Oriente, da China, parte da Coreia e parte do Japão, são sociedades que têm talento também para a atividade metalúrgica, da produção industrial, que fundiam ferro também, assim como as sociedades ocidentais, mas tem um talento extremo para a prática da agricultura. O cara pode se ver, eu pertenço a esse código genético, o homem ali, então eu tenho um conhecimento já, uma inclinação natural para as atividades da agronomia. Claro que isso não é determinismo, porque nada nesse conhecimento, nessas artes da aconselharia, é determinismo. Nada pode ser fatalismo, isso seria falta de caridade. Deus não escraviza ninguém, ele leva esse conhecimento para que você melhore
a sua liberdade. É isso. Lohane, Márcio. Então, o grande propósito é aqui a gente falar sobre essa promoção. 60% de desconto até o dia 25. A mentoria, repetindo os valores, né? De 600 vai para 240, com a reunião de 1h30, o retorno de 1 hora e o aconselhamento prático no final. A tutoria de 1.800 vai para 850, com 5 reuniões de 1 hora, com o aconselhamento prático no final e o teste genético. E a conselharia propriamente dita, as 12 reuniões de 1 hora, com o teste genético, o direcionamento prático no final, e que tem a gravação de reuniões. Ela é mais dinâmica também, com essas reuniões ao vivo, ali, essa conferência em vídeo que a gente faz com todo carinho. E ela está de 3.500 por 1.600, no caso, né? De 3.500 por 1.600. Então a gente tem esses produtos. É muito importante que você, confirmando a experiência, possa nos falar, possa falar e propagar essa ideia, porque a aconselharia, ela é uma mão amiga. E a psicologia, a ciência, a filosofia, elas estão irmanadas, elas estão conectadas em torno da unidade humana. Elas são elementos que fortalecem a nossa unidade humana. E essa unidade humana precisa se posicionar e achar o seu lugar no mundo. E a aconselharia é essa mão amiga dessas artes e dessas ciências. É isso. Que Deus abençoe a todos, que possamos ser parceiros nesse projeto e que possamos utilizar esse conhecimento para a liberdade e a felicidade das pessoas, jamais com vaidade, jamais com qualquer tipo de pretensão egoísta. É um elemento de caridade. A aconselharia é uma arte que valoriza a caridade, que é um instrumento de Deus e que está subjugada ao poder divino, à inteligência, ao Logos, que é Jesus Cristo. Tamo junto. Como disse Márcio aí, Deus abençoe e uma excelente semana.